Olá, boa tarde a todos. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo e vendo a tela. Sim, Camila. Obrigada, Gleice. Bom, hoje eu vou estar mostrando para vocês um exemplo um pouco mais avançado da utilização do Docalbin, que é utilizar o mesmo plugin do TigreCAD e o Map Hidráulica. Vou estar esse treinamento, ele é baseado já nos conceitos do que foi apresentado no treinamento anterior, do dia 2. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem estar falando, ou também, se sentirem necessidade, depois pode estar assistindo o treinamento do dia 2 de abril. Bom, nesse estágio em que o projeto já está aqui, já foram inseridos as tubulações, registro da área de cozinha, área de serviço, do banheiro, tá? E isso foi inserido num pavimento tipo. Então aqui eu já copiei para os demais banheiros e eu vou até copiar e colar para vocês verem que copiar, colar, dar mirror funciona para as peças já inseridas. Então aqui eu vou copiar a área de serviço, dar um mirror, seleciono aqui o ponto, e ele coloca a tubulação. Eu estou utilizando hoje aqui o AutoCAD 2015 e o Docalbin já na sua versão mais atualizada. Para quem tiver alguma dúvida se a versão de vocês está ou não atualizada, é só vir aqui em sobre, que fica na aba Office Desk, e verifiquem que em versão, se está na 7000. Bom, se a tubulação ao dar mirror ou copy ficar branca, igual a minha ficou, não tem problema, é só uma questão mesmo de visualização. A tubulação, ao clicar nela, ela ainda permanece com o layer, tá? Então isso é mesmo só questão de visualização. Na hora de plotar, vai obedecer o layer que está setado, e não esse layer branco, tá? Essa cor, branca, na verdade. Então aqui eu vou fazer um outro mirror. Pronto. Então aqui já fiz tudo do pavimento tipo. Esse pavimento tipo é do segundo, terceiro e quarto pavimento. E para o primeiro pavimento, é só a gente copiar e fazer as alterações, porque no primeiro pavimento não vai ter esse T aqui, Tem um joelho. E eu vou mostrar agora como que a gente faz o barrilete e a caixa d'água. Como que a gente insere essa caixa d'água e os registros brutos da Docal. Então, primeiro eu vou inserir a caixa d'água. Para isso, a gente seleciona a aba Office Desk, Explorer, seleciono a aba Local Libraries, vem no fabricante Tigre, caixa d'água. Aqui eu vou selecionar a opção conjunto de corpo e tampa. E vou selecionar essa caixa d'água aqui de 1000 litros, por exemplo. Bom, vocês podem ver que, que a caixa ficou bem maior, porque ela sempre é inserida em milímetros, tá? E ela está em 2D. Então aqui, ó, na vista tridimensional, vocês podem verificar que ela está em 2D. Para transformar ela em 3D, vocês vão na aba Office Desk, botão 2D, 3D, Enter, seleciono produto,
Enter, e ela fica em 3D. Então agora eu vou rotacionar. Para rotacionar um objeto em 3D, a gente utiliza o comando próprio do AutoCAD, que é o Rotate 3D. Então vou digitar no prompt Rotate 3D, clico num determinado ponto, vou dar só o comando aqui de novo, que eu vou utilizar o eixo, que vai ser melhor. Seleciono o objeto, Enter. Vou selecionar um eixo, então vou selecionar aqui o eixo X, Enter. Clico num ponto qualquer, e agora o ângulo. Vou colocar aqui ângulo de 90 graus. E ficou ok. Agora eu vou dar um Scale. E vou dividir por 10, porque como está em milímetro, minha arquitetura está em centímetro, ele vai ser necessário dividir só por 10. Bom, aqui eu já fiz as linhas auxiliares. Então, eu peguei os pontos das prumadas. Esse caso foi do banho e da cozinha. E fiz as linhas auxiliares aqui até chegar no cômodo da caixa d'água. A caixa d'água, se a gente virar aqui na vista front, ela vai estar com a altura no eixo 0, no Z 0, e a gente vai aumentar essa altura dela. Então aqui, só rotacionar para frente. Vou aproximar. Então, como eu disse a vocês, ela está no ponto 0. Eu vou digitar no prompt o CS, V. Acho que não foi não, CS, V. E agora eu vou alterar essa altura da caixa. Então, seleciono ela, dou um Move, deixar o F8 ligado e vou colocar ela na altura desejada. No caso aqui eu vou colocar a altura de 2 metros. Aqui eu coloquei 2, mas foi 2 centímetros. Seleciono aqui de novo, Move. Vou colocar 1,50 m. 150 centímetros. Agora eu vou voltar o CS para WCS, então é importante sempre manter o CS como WCS. E vou deixar aqui na vista isométrica para a gente ir acompanhando o que está acontecendo na vertical. Vou voltar para a aba Map Hidráulica. TIG, água fria soldável, diâmetro 50, que é o diâmetro que vai ser o barrilete. Seleciono a opção Inserir. Conexão. Enter. Seleciono o joelho. Clico em Front, que é a vista escolhida. E agora eu vou escolher a opção Conexão. Enter. T. Clico no endpoint da linha auxiliar. Conexão, Enter. Joelho de 45. E aqui eu vou colocar um outro joelho de 90. Escolher rotacionar 90.
Vou dar um ESC e agora eu vou dar continuidade no T, no restante da tubulação. Continuar. Até aqui. Conexão. Escolher rotacionar 90. Ficou para baixo, então eu seleciono a opção rotacionar novamente 180. Agora, para fazer a tubulação na vertical, eu vou alterar a viewport do model. Vou colocar aqui na altura de 1,50. E vou mover a caixa d'água até o ponto adequado. Então, vou afastar aqui um pouco. Vou ter essa visualização para ficar melhor. Só um instante. Acho que não foi, não. E aqui eu começo, eu vou colocar essa altura aqui até uns 20 centímetros menor, para a gente poder inserir os registros. E o T. Então aqui 20. Vou colocar aqui mais 20 centímetros. E agora, se a gente quiser ver melhor, a gente altera a visualização aqui para vista left. Onde que tá aqui? Vou selecionar aqui só para verificar onde que tá. Pronto. Então aqui eu vou novamente utilizar o recurso do CS, viu? L. E faço a continuidade aqui da tubulação para fazer o respiro do sistema de abastecimento. Que eu vou só prolongar essa linha auxiliar para ficar aqui dentro. Aqui o WCS, volto de novo, o CS para o WCS. E aqui eu vou clicar em continuar. Clico no joelho. Selecionar num ponto aqui. Aqui eu vou voltar para o isométrico, para ficar mais fácil de a gente visualizar.
Então agora eu vou clicar em continuar, clico no joelho. Só o zoom aqui. Aproximar o zoom para ficar melhor. Continuar. Clico no endpoint. Conexão. Joelho. Conexão. Joelho. Escolher rotacionar 90, rotacionar 180. E agora eu vou inserir. Não vou fazer tubulação agora não. E vou inserir o registro. Então aqui eu vou subir um pouquinho. Que não fica aqui bem no fundo, né, da caixa d'água. Mudo o fabricante Docol. Docol básico, registro de gaveta e pressão. Nessa linha, a gente tem os registros já com a base e com o volante do registro. Com acabamento, né? Então, selecionar aqui o diâmetro de 1,5. Conexões. Enter. Selecionar o registro ABNT. Vista left. Posiciono. Forma adequada. Agora, para dar continuidade, eu vou alterar para uma linha que tenha tubos e conexões. Então, eu mudo o fabricante para Tigre. Água fria soldável, continuar. Que eu vou selecionar, mesmo estando vermelhinho assim, ele faz a tubulação certinho. Então aqui conexão. Uso adaptador com rosca e bolsa. Seleciono agora a opção selecionar, L Enter. Clico aqui na conexão. Então, para o lado superior, registro fazer a mesma coisa, continuar. Conexão, Enter. O adaptador. Vou fazer aqui um trecho de tubo. E agora eu vou utilizar a opção conexão para fazer o T. Então aqui, continuar, conexão, conexão, T, escolher rotacionar 90. Subir aqui com a tubulação para fazer o respiro. Conexão. Joelho, escolher rotacionar 90. Clico no endpoint da tubulação. Aqui eu vou até colocar o adaptador para caixa d'água. Então aqui conexão. E vou utilizar esse adaptador aqui para caixa d'água. Aqui embaixo a mesma coisa.
Continuar. Conexão de adaptador para caixa d'água. Pronto, então a parte de barrilete é isso daqui mesmo que mostrei para vocês. Bom, o que eu vou mostrar agora é a utilização da ferramenta Group. Então, já mostrei aqui como fazer o barrilete, a inserção de caixa d'água, utilização de comandos, né, 2D e 3D. Vou utilizar agora a ferramenta Group. Ela fica na aba Office Desk e fica nessa seção Ferramentas para itens. Então, essa ferramenta aqui que chama Agrupar e Setorizar. Clicando nela, a gente consegue selecionar alguns elementos, né, determinados elementos do projeto. Enter. E agora ele pede um nome. Eu vou colocar o nome aqui, barrilete. E agora, nesse detalhe aqui da cozinha, eu vou setorizar também. Então, clico novamente, seleciono só desse detalhe, Enter, e vou colocar ele como Det1, por exemplo. Esse agrupamento ele serve para que os itens fiquem destacados no quantitativo. Quantitativo é uma ferramenta que fica na aba Office Desk. Ele está bem aqui, vou clicar nele. Então, a gente vai selecionar o que a gente deseja quantificar. Vou selecionar o que foi projetado no pavimento tipo e barrilete. Enter. Então, tudo que estava no barrilete, ele deixa aqui na seção Group. A gente pode agrupar aqui por essa seção Group. Tudo que está em Det1 está aqui com o Group Det1. Tá? Essa lista de materiais pode ser exportada. Para exportar, é só clicar em Export e salva em extensão CSV, para que seja possível ler no Excel. Então, vou fechar aqui a janela. Ao dar 2 cliques no arquivo CSV, vocês vão ver a lista de materiais dessa forma. Para melhorar a visualização, é só a gente criar uma nova aba. Vem aqui em Data, na aba Data, depois ferramenta From Text. A gente seleciona novamente o arquivo, Import, deixa a opção Delimitate marcada, Next, desabilita a opção de Tab e marca a opção Common, Next, Finish. Ok? Então agora fica com o Part Number, que é o código da Tigre, mais as descrições, Tigre de Docol, né? Então aqui o registro do Docol tem um código e o registro com o diâmetro dele. E aqui vem os quantitativos. Bom, vou mostrar aqui também a parte de anotações. Ela fica na aba Office Desk e na ferramenta Visibilidade. Então aqui a gente tem vários controles de visualização. Esses controles, eles são, a gente pode habilitar o texto das peças. Então, para isso a gente habilita Component Text Description. E caso a gente queira que o texto acompanhe o sentido da peça, se a peça estiver na vertical, fique na vertical, né? Somente o tubo, a gente seleciona a opção Rotate Text. Clique em OK. E os textos
aparece. Então, novamente, no Visib, se eu quiser que apareça o diâmetro, deixo o componente text marcado e diâmetro. Ok. Para controlar o tamanho da letra, é só a gente vir aqui no Visib e controlar esse tamanho pelo height. Então, vou colocar tamanho 1, por exemplo, e ele diminuiu. Vocês podem ver que essa letra, esse texto, né, ele está bem longe do tubo, então a gente pode mover também. Tanto na vertical quanto na horizontal, pode ser personalizado. Então, novamente aqui no Visib, a gente tem algumas cotas que são automáticas. Para habilitar, é só a gente selecionar a opção Auto Dimension, ok? Esse aqui ficou bem pequenininho, tá vendo? Mas vocês podem personalizar. Da seguinte forma, só digitar D, Enter, vai aparecer essa caixa aqui de diálogo, clique em Modify. A gente pode alterar a cor, texto, tamanho, né, do texto. Então, eu vou colocar aqui o tamanho do texto 1. E a gente vai fazendo as alterações necessárias. Clicar aqui em OK, Close. Dá um origem. E ela alterou a cor, tá vendo? Então, o layer, o formato, vocês podem alterar de acordo com o que for necessário. Bom, agora eu vou passar para as vistas, que é a parte do call mais voltada à área de design de interiores. Uma coisa que vale lembrar é que essa nova versão do Docalbin, ele é compatível com o AutoCAD 2012, 13, 14 e 15. Então, nós preservamos a versão 2012 e acrescentamos a versão 2015. Tá? Então, se vocês já tiverem o AutoCAD 2015, ele vai funcionar. Para inserir os produtos do Docol da área de acessórios, vocês vão na aba Office Desk e vão fazer o mesmo caminho igual o da caixa d'água. Vem aqui em Explorer, clique em Docol, acessórios, aqui acessório Art, utilizar a linha Prime. Então aqui tem o Cabit, clico no Cabit, posicionar aqui, rotacionar. Eu vou colocar todos primeiro, depois a gente dá um scale. Tá? Porta-toalha. Prateleira. Saboneteira. Close. Então, eu posso inserir tudo. Vocês podem ver que as peças ficaram um tamanho bem grande. Então, a gente vai dar um scale. Esse caso aqui, esse projeto tem metro. Então, mais um. Vou dividir por 1000. Bom, nesse caso, como a arquitetura está toda em 2D, vocês podem deixar esses blocos em 2D mesmo. Mas caso tenha necessidade,
vocês podem passar eles para 3D também, da mesma forma que eu mostrei na caixa d'água. Então aqui eu vou selecionar o cabide, por exemplo. Vou rotacionar. E dar um move. Vou ver aqui pro local. A prateleira, dar um rotate. Posicionar no local adequado. Saboneteira, mesma coisa. E agora eu vou utilizar o Move para estar movimentando a saboneteira. Caso seja necessário, pode estar copiando e mirrando também, que esses comandos funcionam para esses produtos. Então aqui é papeleira. E o cabide. Além dos acessórios, a gente pode inserir as torneiras e os chuveiros, né? Então a gente vem aqui na aba Map Hidráulica, seleciona o fabricante Docol e a gente insere aqui as torneiras. A gente tem vários tipos de torneiras e chuveiros. Eu vou inserir aqui o chuveiro Art, selecionar o diâmetro de meia e vem aqui em equipamentos. Enter. Escolher esse chuveiro Fiji. Vista top. E eu posso inserir em outras vistas também, tá? Então aqui vou inserir chuveiro Fiji com a vista front. Clico aqui. Tá? A gente tem também a ducha higiênica. Então vou selecionar aqui a linha dos metais. Utilizar aqui então Docol Metais, Metais Art, equipamentos, Enter. Selecionar a linha Square Cross. Vou selecionar essa vista back. Vamos ver. E eu posso selecionar também essa mesma ducha em outra vista. Então aqui, Square Cross. Na vista top. Agora eu vou estar inserindo a torneira de parede. Vou permanecer com Docol Metais, Metais Art, equipamentos, Enter. Em cada linha, igual essa Metais Art, inserir a ducha, você tem aqui os misturadores correspondentes. Então aqui eu tenho o misturador da Square Cross, esse aqui, mas esse aqui é de lavatório de mesa. Então, eu vou utilizar os misturadores para lavatório de parede. Então, aqui, Square Cross. E vou utilizar a vista back.
Vou ter aqui para facear parede acabada. E eu posso copiar. E posso inserir em outra vista também. Vem aqui em equipamentos, enter. Vou utilizar a vista top. E me inserir na posição adequada. Inserir aqui novamente. Top. Deleto esse. E vou fazer um copy. E o mesmo vale para as demais linhas. Por exemplo, a de cozinha. Então, eu vou aqui na linha de cozinhas. Eu dou call cozinha, cozinha no comando art. Equipamento. Enter. Posso colocar uma torneira de bancada. Seleciono a opção top. E deixo uma torneira ou duas, vai depender de cada pessoa. Bom, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que foi demonstrado até aqui. No chat nenhuma, Camila. Ok. Bom, então eu vou mostrar agora como é que a gente faz as configurações de impressão. Aqui está sem um formatinho, vou colocar um retângulo aqui só para ficar mais fácil de identificar e visualizar. Então, na hora da plotagem, a gente vai selecionar a aba Map hidráulica. Vamos selecionar a ferramenta Definir parâmetros de plotagem automaticamente. Ok. Clica no símbolo do AutoCAD no canto superior esquerdo. Depois Publish. Não é Publish não, desculpem, é Print. Recomendo sempre que vocês imprimam nesse DWG para PDF. O formato aí vocês vão escolher de acordo, né, com o que vocês estiverem utilizando, mas como A1. Clico em Window. Então é importante que o zoom sempre esteja, a gente consiga ver pela tela do model sempre o formato inteiro, ou no paper também, né? Porque a gente não consegue mexer no scroll depois que clica no botão de definir a plotagem. Preview. Só um instante.
demorando um pouquinho. Tirar da plotagem. Acho que eu não selecionei, foi o window direito. Ah, foi porque eu não selecionei o window aqui. Preview. Agora tá gerando. Nesse caso aqui tá sem nenhuma cor, tá? E o layer tá bem forte, né? Mas aí vocês depois vão adequando de acordo com a espessura e necessidade dos layers de vocês. Bom, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Não, Camila. Bom, então o treinamento de hoje é isso. Gostaria de agradecer a participação de todos. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente no suporte@oficidesk.com. O vídeo foi gravado e vai ser disponibilizado no site do YouTube e eu vou estar enviando um link em breve, um e-mail em breve com o link do vídeo. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, obrigada.